Voltamos e vamos falar agora sobre mandado de injunção. Mandado de injunção é o remédio constitucional da intromissão. Então, como que a gente vai gravar o mandado de injunção? O mandado de injunção é o remédio constitucional metido, intrometido. Sabe aquele coleguinha de trabalho que gosta de se meter no serviço dos outros? Ah, porque você não fez isso, fala pro chefe que não fez aquilo. É o mandado de injunção. Vamos primeiro se ater à literalidade da lei, do que está escrito ali na nossa Constituição Federal falando sobre mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de uma norma regulamentadora. Grifa esse nome, falta de norma regulamentadora. Puxa uma setinha e escreve em cima, omissão legislativa. Por que omissão legislativa, Franciele? Porque não é a omissão executiva. Porque quem legisla no nosso país é o poder legislativo. Competência deles criar as leis que regem o nosso país. Então, por isso que diante de uma falta de norma regulamentadora, nós temos uma omissão legislativa inviável ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, já vimos o conceito ali, né, a literalidade da lei, já vimos que o mandado de injunção é um intrometido, mandado de injunção é uma intromissão. Esse remédio constitucional, ele é usado sempre que não houver uma norma regulamentadora determinando uma situação, certo? O mandado de injunção, ele serve para combater a inércia do legislativo ou do executivo, que em alguns casos legisla também. Então, vamos lá. Coloca aí na observação do teu material que o mandado de injunção, ele é uma decisão judicial que vai se meter, que vai intrometer, que vai cobrar, que vai pedir, que vai obrigar, que vai abrir um prazo para que o poder legislativo ou o executivo, em alguns casos, faça alguma coisa. A competência para julgar o pedido do mandado de injunção pode ser ou do STF ou do STJ, vai depender de quem criou aquela norma regulamentadora, tá? Então aí no teu material tem o STF, né, os casos que ele vai, quando ele vai julgar. O STJ, eu não vou ler isso aqui, você lê aí na sua casa, passa o olho ali rapidinho. O que acontece? Tínhamos uma falta de norma regulamentadora, né? A lei de greves. O servidor público tem direito a fazer greve, de acordo com o estabelecido na lei. Que lei? Cadê a lei? Como que a gente vai fazer greve se não tem lei? Você consegue linkar aqui agora o conteúdo de classificação das normas constitucionais? Você consegue visualizar que aqui eu tenho uma norma de eficácia limitada, porque a Constituição trouxe que eu preciso de uma lei para regulamentar essa situação, mas eu não tenho essa lei? Sim. Então, quando a gente tem a utilização do mandado de injunção, geralmente, quase sempre, ele vai atuar numa norma de eficácia limitada, porque a Constituição Federal deu um direito, mas falou que esse direito será usado mediante algo, mediante uma lei, e essa lei não tem. Então, o exercício da greve é um exemplo desse, porque o servidor público tinha direito à greve, mas não tinha uma lei que regulamentasse como que ia ser esse direito. Daí, o servidor público ia lá. Judiciário, eu tenho um direito a fazer greve, querido, tá na Constituição. E o judiciário falava, é mesmo, é verdade, tu tem direito. Legislativo, direito aqui, ó, da greve. Cadê? Você não fez? Agora eu tenho que ficar fiscalizando o seu trabalho, que você não faz as coisas? O irmão mais velho, né, falando com o irmão mais novo. Que responsabilidade é essa aqui, que o menino aqui tem direito à lei e você não fez a lei? E o legislativo não fazia nada. O judiciário não cobrava a ponto de obrigar do legislativo assinar. O judiciário não tinha como pegar a mão do legislativo e fazer ele assinar, fazer ele criar uma lei. Então, o judiciário falava assim, é verdade, tá faltando a norma, tá aqui o papel,
Porque eu estou declarando para você que realmente está faltando norma. Mas eu não posso fazer nada. Porque nós somos independentes e harmônicos. Nós temos que manter a paz entre nós. Só que começou a ficar feio para o judiciário. O judiciário só declarava que a norma não tinha, que era assegurada na Constituição, mas que o Legislativo dormiu no ponto. E o Legislativo não fazia. O Legislativo, quem se identifica vai saber o que eu tô falando, né? Cagava o lance, não estava fazendo. E aí a gente tem a ideia aqui da teoria não concretista. Porque o mandado de injunção ele vai se dividir em duas correntes. A corrente não concretista, que é essa desse exemplo que eu te dei, que o judiciário só emitia uma declaração dizendo: é verdade, você tem direito à norma, mas a norma não existe e eu não posso fazer nada. E a gente tem a corrente concretista, que foi quando o judiciário viu que estava começando a ficar feio. Eles não estavam mais impondo nada, eles estavam perdendo até o respeito perante a sociedade. E aí a gente tem a ideia concretista. O judiciário reconhece a inércia do legislativo e fala: ó, legislativo, dormiu no ponto mesmo, fez não. E os meninos têm direito, de fazer greve. Mas, como eu não posso pegar na mão do legislativo e obrigar ele a escrever ali a legislação, isso eu não posso. Mas eu posso aplicar algo parecido. Os meninos da CLT, os meninos trabalhistas, têm direito à greve. E eles também têm alguns serviços que são essenciais. Então vamos fazer assim, servidor público. Você não tem uma legislação sua do servidor público, mas aplica-se a você as mesmas regras lá dos meninos da CLT que tem greve com serviço essencial. Viu? O judiciário trouxe uma solução para o problema, mas não obrigou o legislativo a legislar. Então, essa ideia é da corrente concretista. Então, está escrito aí no teu material. O judiciário também reconhece a inércia do legislativo, mas, nesse caso, ele permite o exercício imediato do direito obstado pela falta de norma regulamentadora. Então, a gente tem a corrente, a teoria não concretista, que eu espero que você tenha entendido, se não entendeu, volta. E nós temos a teoria concretista. A teoria concretista, que é essa que o judiciário já vem com uma solução para o problema, se divide em concretista geral e se divide em concretista individual. Concretista geral se aplica perfeitamente nesse exemplo da greve que eu dei, porque eu estou falando de um grupo, é o grupo dos servidores públicos que tinham direito à greve, mas que não tinham a regulamentação dessa greve. E a concretista individual é o exemplo, vamos dar um exemplo aqui do carinha lá do raio-x do hospital. O enfermeiro lá, o técnico, não sei qual é o termo que é usado, que trabalha no raio-x do hospital, que ele tem direito à aposentadoria especial, porque ele trabalha muito tempo se expondo à radiação e ele não tinha a lei que regulamentasse a aposentadoria especial dele. Ele entra com mandado de injunção pedindo uma equiparação para que ele tenha a aposentadoria ali regulamentada. O Poder Judiciário vai olhar, vai falar: não tenho como obrigar o Legislativo, mesma regra, mas use a regra da aposentadoria do pessoal da CLT. Viu que na concretista geral eu vou aplicar para um grupo de pessoas. Vocês vão usar muito o termo efeito erga omnes, que é um efeito para um grupo de pessoas. E na concretista individual eu vou aplicar para uma pessoa, tá? Erga omnes significa que tem efeito para todos, tá bom? Agora a gente vai entrar na ação popular. Gente, a ação popular é um remédio constitucional que ele vai ser impetrado pelo cidadão. Repara. Vamos fazer uma revisão, um apanhado geral até agora, porque você já deve estar com a cabeça confusa. Habeas corpus, habeas data. Habeas corpus qualquer pessoa pode impetrar, gratuito. Habeas data, recomenda-se que tenha um advogado, gratuito. MM, mandado de segurança, mandado de injunção, M-money, os dois são pagos. Mandado de segurança, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, não amparado por habeas data. O nosso mandado de injunção é uma omissão legislativa. E a nossa ação popular.
você pega a Constituição, você vai ver que de todos os remédios constitucionais é a única que tem a palavra cidadão. Vamos ler aqui como que está escrito. Já começa o termo assim, qualquer cidadão. É parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo, circula esse salvo, passa o marca-texto, comprovada má-fé. A ideia é que a ação popular seja grátis. Salvo, comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus, ficando o autor salvo, comprovada má-fé, isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Se o autor agiu com má-fé, ele vai ter que pagar ali os custos processuais, tá? Por que eu pedi para vocês grifarem essa parte do cidadão? Não é qualquer pessoa que vai entrar com uma ação popular. Para ingressar com uma ação popular, eu preciso que essa pessoa tenha CIA. Cartão da CIA, eu tinha um professor que falava isso. Cartão da CIA, tem que ter o cartão da CIA. Não. Capacidade eleitoral ativa, que é diferente de ter todos os plenos, de estar em gozo com os direitos eleitorais. Capacidade eleitoral ativa é quem pode votar e quem pode alistar. Então, eu tenho que ter capacidade eleitoral ativa para eu poder ingressar com uma ação popular. Então, a ação popular, ela visa duas coisas. Primeiro, anular um ato lesivo. Segundo, proteger os direitos. Que direitos são esses? O patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, econômico, artístico, ético ou turístico. De direitos difusos ou coletivos. Você viu que esses direitos que eu falo, moralidade administrativa, patrimônio público, quem usa é o povo, meio ambiente é do povo, o patrimônio histórico é do povo, o patrimônio cultural é do povo, artístico é do povo, estético é do povo, ou turístico é do povo. Então você vê que tem uma ideia de difuso, de coletividade. Então a ação popular é para isso. Uma observação importante. Qualquer processo de ação popular, ele vai para o juiz singular. Se for o presidente da República, o autor, o responsável lá, o que eu vou impetrar, né? Eu tô vendo que o presidente da República está desmatando uma área gigante para construir uma mansão no meio da Amazônia para ele. Se sentir o Tarzan, vai morar no meio da Amazônia. E tá desmatando meio mundo de árvore lá para construir uma casa para ele. Eu vou impetrar uma ação popular contra ele. Eu, cidadã, com CIA, capacidade eleitoral ativa. Eu vou impetrar uma ação popular contra ele. Ele é o presidente da República, meu amor. Ele vai ser julgado aonde? No STF? Porque ele é o cara, né, meu amor? Ele é simplesmente o presidente da República. Não. Todo mundo cai na vara. Vara, primeira instância, juiz singular. Todo mundo cai na vara do presidente da República, ao governador, ao prefeito, ao seja lá quem for. Joãozinho da padaria, Joãozinho da esquina. Vai cair na vara. Aqui é vala comum. Todo mundo aqui é réis. Grava isso. Teve uma colega minha que passou na OAB, porque eu falava isso. Todo mundo cai na vara. E ela gravou isso e tinha uma questão falando do danado presidente da República. E ela marcou errado, porque ela falou que todo mundo cai na vara. Todo mundo cai na vara. Vala comum, tá bom? O menininho, o jovenzinho, entre 16 e 18 anos, que ele tem a opção de tirar o título de eleitor, se ele fizer, né, a emissão do título de eleitor, ele também é considerado com CIA, com capacidade eleitoral ativa, mesmo que ele seja menor, né, naquela idade ali que o Código Eleitoral permite entre 16 e 18 anos, esse meio termo ali, mesmo ele não sendo maior, se ele resolveu tirar o título de eleitor, ele tem CIA, capacidade eleitoral ativa, ele pode também ingressar com uma ação popular, tá bom? A observação, a gente também tem a ação popular preventiva, né? A gente tem um exemplo aí no material, que é o caso em que o órgão manda demolir um prédio histórico e tombado como patrimônio cultural. Daí se instaura uma ação popular preventiva para que se evite a demolição, tá? Nós vimos quem pode impetrar a ação popular, né? Que é o CIA, o cidadão com capacidade eleitoral ativa. Nós vimos que todo mundo cai na vara, todo mundo cai na vala comum. Só que a gente não viu quem não pode, que é o que pode é quem tem CIA, o resto não pode. Sindicato não pode, associação não pode, entidade não pode, a pessoa que tem os direitos políticos suspensos
também não pode. Anota isso no teu material. Uma observação que não tem no teu material, mas que eu julgo extremamente importante, que é muito cobrada em prova, principalmente pelo CESP, é em relação ao Ministério Público dar o prosseguimento da ação penal, da ação de ação popular. Gente, olha só. Quem dá início, quem ajuiza a ação popular é o cidadão. Mas às vezes o cidadão ele não vai querer comprar a briga. Ele entrou ali, ó, no calor do momento, bum, ele entrou com a ação. E aí ele se arrependeu, ele, acho que isso aqui depois eu vou me complicar. E se ele quiser sair da ação, o Ministério Público ele pode dar o prosseguimento da ação. Se o Ministério Público falar, rapaz, essa história aqui tá mal contada, esse cara querendo sair, tô achando que ele tá sendo ameaçado, tô achando que tá rolando outra coisa aqui, tá mutreta aqui por trás. O Ministério Público ele vai analisar. Se ele achar conveniente que ele dê prosseguimento na ação, ele pode dar prosseguimento. Mas o Ministério Público nunca vai ajuizar a ação, tá? Sempre é o cidadão, grava isso. Quem ajuiza é a CIA, pessoa com capacidade eleitoral ativa. O Ministério Público ele pode dar prosseguimento, mas ele nunca vai ser o titular inicial da ação, tá bom? Fechamos por aqui, finalmente terminamos o artigo 5º para a honra e glória do Senhor Jesus. O que eu recomendo que você faça é leia. Gente, leia esse artigo 5º. Olha, tu pega o teu material, tu come ele com farinha, com feijão, com café. Leia o artigo 5º de frente para trás, de trás para frente. Leia infinitas vezes. Já li 88 vezes, já sei o que está escrito, já decorei. Não importa, leia de novo. Você sempre vai achar uma palavrinha que você nunca viu. Faça muitas questões do artigo 5º. É um artigo extremamente cobrado em prova de concurso público. O CESP ama. E é muito fácil de você esquecer, porque são muitos incisos dentro do artigo 5º, tá? Na próxima aula a gente vai entrar ali no artigo 6º em diante. Vamos tratar de direitos sociais, mas vamos dar uma respirada, vamos dar uma aliviada, porque, olha, a maratona do artigo 5º foi árdua. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Estou à disposição nas minhas redes sociais, qualquer dúvida pode estar me chamando lá, tá? @Franciele_Marinho com 2 i. E eu tô lá respondendo, tirando dúvida de vocês. Pode me perturbar, pode me incomodar. Que aqui o objetivo é que você alcance a sua aprovação. Um beijo e até o próximo bloco com direitos sociais.